Existem países que, graças à sua grande quantidade de recursos materiais ou mesmo pura sorte, se destacam dos outros quando o assunto é riqueza. Assista com a gente no Top 10 Países Mais Ricos do Mundo. Panamá. Tido como o país mais rico da América Central, o Panamá conquistou isso ao se tornar a passagem principal para navios vindos do Oceano Pacífico em direção ao Atlântico, ou vice-versa, graças à construção do famoso Canal do Panamá em 1914, com o custo total do projeto beirando os 500 milhões de dólares, ou 13 bilhões na cotação atual. Isso deu ao país uma grande elevação tanto no setor de infraestrutura quanto em turismo, já que se tornou uma passagem obrigatória para navios que não queriam fazer o caminho mais longo pela parte sul dos oceanos. Mas não são todos os que se beneficiam disso e ainda existe uma vasta desigualdade entre as classes. Apenas o governo, a classe mercantil e aqueles que regulam a passagem dos navios veem lucros verdadeiros nisso, deixando a classe trabalhadora prejudicada. A Alemanha. Uma superpotência dos últimos séculos, a Alemanha é um dos países mais ricos na Europa, em maior parte devido a ser a maior manufatureira e exportadora de todos os tipos de produtos, de carros a eletrodomésticos, ou até mesmo remédios e ônibus espaciais. Se é feito na Alemanha, você pode esperar um produto de qualidade. Embora tenha um passado sombrio no último século durante as grandes guerras, o país conseguiu se reerguer e estabelecer boas relações com seus vizinhos. A riqueza alemã não é só gerada pelo país em si. Em 2020, os ultra-ricos da Alemanha controlaram mais de $1 trilhão da riqueza global investida e figuraram entre as pessoas mais ricas no mundo. Catar. Conhecido também por ter um gigantesco ursinho de pelúcia em um dos seus aeroportos e por ser um dos países mais seguros do mundo, Catar é famoso pelo crescimento de sua riqueza no último século. Graças às suas reservas de petróleo, ele se tornou o centro do mercado de combustíveis, exportando tanto petróleo quanto gasolina para todos os países, virando sua principal fonte de renda internacional. Isso também financia a Companhia Nacional de Perfuração, chamada Qatargas. E desde então, eles têm se dado tão bem que não taxam os salários de seus habitantes, fazendo com que pessoas de outros países demonstrem interesse em viver lá, ao ponto de apenas 12% da população ser natural do país. A única coisa ruim é o clima quente, mas se isso não é um problema para você, talvez seja o local ideal caso queira juntar uma grana. San Marino. Conheça San Marino, o antigo estado da Itália que decidiu se separar e tornar-se um país independente. Lar de quase 34 mil habitantes, ele é considerado um dos menores países do mundo. Mesmo que seja pequeno, conseguiu acumular grande fortuna por seus habitantes possuírem algum tipo de negócio de manufatura, como cerâmicas, vinhos e até mesmo tecidos. Porém, devido ao país ser completamente cercado pela Itália, ele depende principalmente de seus negócios com o mercado vizinho. Além disso, o seu sistema bancário é parte fundamental do sistema bancário da Itália, tornando-o uma engrenagem bastante grande na economia do país, apesar de seu pequeno tamanho. E também tira vantagem de ser cercado pelas montanhas europeias, usando o turismo para contribuir com os rendimentos gerais. Estados Unidos. É claro que os Estados Unidos têm uma vaga na lista de países mais ricos no mundo. É um nome padrão quando o assunto é economia nos últimos 400 anos, mesmo que 30% dessa riqueza esteja na mão de apenas 1% de sua população. Só em números, os Estados Unidos são a casa de mais de 700 bilionários, dois deles, Elon Musk e Jeff Bezos, sendo as pessoas mais ricas do mundo e que financiaram avanços revolucionários em exploração espacial, energia renovável e logística de pacotes e produtos. Além disso, o país também abriga algumas das mais importantes maravilhas arquitetônicas como o Empire State e a Casa Branca, e também possui desenvolvedores líderes de tecnologias como inteligência artificial e realidade virtual. Emirados Árabes Unidos. Lar de uma das cidades mais ricas do mundo, os Emirados Árabes Unidos são compostos de 7 diferentes emirados, sendo alguns destes sua capital Abu Dhabi, Dubai e Sharjah. A economia dos Emirados é impulsionada em maior parte pela produção de combustíveis, e embora os depósitos tenham sido descobertos apenas 50 anos atrás, foram boas decisões, desempenho impecável e conexões sólidas que deram ao país o impulso necessário para se tornar um oásis para os ricos. Em Dubai, no entanto, as coisas são um pouco diferentes, já que é mais impulsionado por comércio e turismo.
Lá você pode admirar os hotéis, as paisagens artificiais mais luxuosos, como as Ilhas das Palmeiras. E você encontrará todos os tipos de carros esportivos e animais exóticos como pets, além de preços que só servem para quem não tem medo de gastar freneticamente. Suíça. Por ser um dos lugares mais tranquilos do mundo e não possuir tantos recursos naturais para explorar e fazer fortuna, como a Suíça conseguiu se tornar um dos países mais ricos do mundo? Ao invés de produzir matéria-prima, a Suíça viu mais crescimento em se industrializar cedo em diversos campos, como farmacêuticos, gemas e maquinários, além de investir na inovação destes ramos. Outro grande fator foi a boa sorte que tiveram com seu sistema bancário, que é conhecido por guardar cerca de 7 trilhões de dólares de todos os ativos globais do mundo, variando de dinheiro a até mesmo ouro. E devido às suas leis menos severas, as pessoas tomam vantagem de seus bancos para guardarem dinheiro obtido de maneira não legal ou mesmo para fugir de impostos dos seus países de origem. Brunei. Talvez você não soubesse que Brunei é o país mais rico de todo o Sudeste Asiático e até mesmo um dos mais ricos do mundo, já que não fazem muita questão de mostrar isso. Sua riqueza vem dos recursos de gás e petróleo, que compõem cerca de 95% de toda a exportação do país. Isso torna sua economia muito vulnerável no futuro, dado que fiquem sem o que extrair e a queda dos preços do petróleo. Mas mesmo assim, eles conseguiram expandir outros setores lentamente e transformaram a capital, Bandar Seri Begawan, que se traduz para a aura dos deuses, numa maravilha moderna, lar das mesquitas mais extravagantes do mundo. China. Quando se pensa em manufatura barata e altamente industrializada, a China é provavelmente o primeiro nome que vem à mente. E é justamente isso que manteve o país entre as primeiras posições quando se fala em riqueza. Mas isso não é tudo que a China tem para oferecer, já que por ser uma das civilizações mais antigas e ainda funcionais do mundo, junto do Egito, desenvolveu um grande número de técnicas e tecnologias que sempre mantiveram-na um passo à frente de todas as outras nações, mostrando a todos como eles vivem. E mesmo que tenham graves problemas de superpopulação nas maiores cidades, o povo chinês ainda possui a vantagem de viver numa comunidade quase completamente automatizada. Contudo, para viver entre os ricos e o luxo é necessário que você seja um rico. As comodidades são muitas, mas isso está reservado só para aqueles que já vivem no topo. Luxemburgo. E como uma surpresa estranha para o país mais rico do mundo, vem Luxemburgo, que compensou seu tamanho com uma riqueza derivada principalmente de decisões inteligentes na última década, como permanecer um estado independente de seus vizinhos e construir um forte setor de finanças, sua única opção devido a ser completamente fechado por terra e ser um dos menores países na Europa. O país não precisou se remodelar após suas recém-encontradas riquezas, já que, exceto por algumas estruturas artísticas mais recentes, as colinas de Luxemburgo ainda são cercadas de florestas densas e estruturas medievais como igrejas e castelos. O país também possui políticas um tanto peculiares quando o assunto é taxação de grandes empresas e corporações, algo que atraiu pessoas ricas a fazerem seus negócios lá, sendo até lar de grandes organizações da economia, como a Comunidade Econômica Europeia. Assim como existem países que podem aproveitar as melhores coisas na vida graças às suas riquezas, existem outros que sofreram com uma maré de má sorte grande o suficiente para colocá-los no outro lado do espectro. Clique na imagem na tela para ver o top 10 países mais pobres do mundo.